Senta a voz para cá. Senhor, eis aí o teu servo, ó Pai, que vai estar com a incumbência de trazer a palavra aos nossos corações nesse lugar. Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, que este é o cálice dele nessa hora, até transbordar em nossas vidas, meu Senhor. Porque sabemos que essa igreja é sua, esse povo é seu. Então fala aos nossos corações, Senhor. Até mesmo aquilo que nós não queremos ouvir, mas que nós entendemos que vem da tua parte, e aquilo que vem da tua parte, ela vai fazer aquilo que foi mandada. Então, Senhor, que a tua palavra ela permeie o nosso coração, que a tua palavra seja semelhante àquela dita na Bíblia, que ela penetra na divisão da alma e do espírito e traz um convencimento. É isso que nós te pedimos, meu Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Feliz de estar aqui, feliz por mais uma semana, por mais uma oportunidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Josué, o capítulo 6. Tendo em vista que alguns colocaram de pé, pedir aos irmãos que só coloquem de pé. Aleluia. Quem achou também? Diz assim no versículo 1: Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: Eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes. Enquanto os sacerdotes tocam a trombeta, quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. E vocês dizem amém. Amém. Eu me encontro muito feliz durante todo esse período de ensino. Pode se acertar, irmãos. Amém. Eu me encontro muito feliz durante esse período de ensino, porque muitas barreiras já foram quebradas na minha vida. E eu creio que ainda mais irão a sucumbir, não somente na minha vida, mas na vida dos irmãos também. Amém. Aqui nesse capítulo 6 do livro de Josué, nós vemos a grande maravilha que Deus fez para o povo dele. E que grande maravilha quando Deus tem uma promessa para alguém. Ele teve uma promessa para o povo de Israel e ele disse que ia entregar a cidade a ele, e assim foi feito. Só que momentos atrás, dias, meses, anos, foi feito algo que impossibilitou o povo de Israel de seguir a vida tranquilamente. Quando o povo de Israel estava no Egito, o faraó se sentiu intimidado pela quantidade do povo que tinha, pelas milhares e milhões de habitantes que o povo de Israel tinha. E ele se sentiu com medo daquele povo que viesse travar uma guerra e vencer, e ele perdeu seu trono. Então, ele começou a tratar o povo de Israel de uma maneira muito rude, a ponto de torná-los escravos, para poder afrontá-los, para poder trazer medo e assim não provocar guerra. Por muitas tentativas, ele decidiu acabar com o povo de Israel, com os filhos, com as crianças. Ele queria matar os meninos jovens, e por muitas e muitas tentativas, ele, por medo do que poderia acontecer com o reino dele,
tentou impedir o povo de Israel. E os anos se passaram, com tudo isso acontecendo, o povo de Deus clamou, e graças a Deus, Deus ouviu o clamor do povo. E Deus enviou Moisés, para poder libertar o povo. E vocês sabem a história, que Moisés falou com o faraó, pela misericórdia de Deus, libertou o povo que passou pelo mar e morreu o faraó. Só que o povo era para trilhar um caminho de 40 dias, mas trilhou um caminho de 40 anos. Ou seja, aquilo que era para ser rápido, aquilo que era para ser objetivo, se tornou repetitivo, se tornou algo que demorou, justamente por conta do povo, porque o povo foi liberto por Deus, só que eles continuaram com coisas que não eram de Deus. Eles receberam a ordem de Deus, como deveriam seguir, como deveriam andar, porém o povo, por muita teimosia, não fazia o que Deus pedia para fazer. No deserto mesmo, quando Deus dava o maná, o povo ficava reclamando do maná, porque não se satisfazia com aquilo que Deus tinha dado a eles. Tanto que aqui no capítulo mesmo de Josué, Deus dá ordem para o povo seguir em silêncio. E aí eu entendo que o silêncio é importante por isso também. Deus estava tratando o povo no deserto, e o povo insistia em reclamar do que Deus fazia. E nós temos vários passos que levou o povo de Deus, que levou Israel a demorar tanto a chegar à terra prometida. Mas, ao que se sabe, era para poder moldar tanto o caráter das pessoas que habitavam ali, quanto o entendimento de cada um deles. Porque justamente o povo que era de Deus, o povo que estava mais próximo de Deus, era um povo que era um pouco torto, para assim vamos dizer. E a palavra que o presbítero Anderson falou aqui sutil muito no meu coração, porque é justamente o povo de dentro, aquele povo que se perdeu, que estava dentro, ou seja, a lágrima foi perdida dentro de casa. E quando Deus permitiu que o povo entrasse no deserto, de certa forma estava moldando o povo para que pudesse arrumar a casa e limpar a casa. Porque aqui no livro de Josué também fala que o povo, toda aquela geração antiga do passado, que passou pelo Egito, aqueles teimosos que insistiam em reclamar, nenhum deles habitou a terra prometida. Aqui fala no livro também que aquela geração foi circuncidada para que não propagasse mais. Somente os filhos dos filhos daqueles que passaram pelo Egito que alcançaram a terra prometida, justamente porque eles estavam longe da vontade de Deus, estavam longe dos aconselhamentos, logo sendo aqueles que eram de Deus. Deus deu tanta coisa para esse povo, aos lugares que eles passavam. Deus entregava cidades, entregava tesouros. E essas pessoas ainda em si tinham um coração não quebrantado, um coração duro, e não ouvia a voz do Espírito Santo, não ouvia a voz de Deus falar com eles, a própria voz de Deus, através de Moisés, que dava os passos para o povo seguir, e o povo ainda assim seguia na sua teimosia. E o povo, quando ele chega mais próximo da cidade de Jericó, foi bem ali próximo à morte de Moisés, quando Deus permitiu que Moisés visualizasse a terra que Deus ia dar para ele. E sendo assim, Deus também não permitiu que Moisés participasse, que Moisés não entrasse na terra prometida. Porém, ele direcionou Josué para poder liderar o povo, para poder direcionar o povo, para poder guiar o povo, estar ali com eles, para poder adentrar a terra prometida. Ou seja, por mais que a pessoa fosse usada, às vezes por um pequeno erro, que para Deus é um grande erro, a gente acaba perdendo também a possibilidade de estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. Porque eu creio que era da vontade de Deus que Moisés também participasse, porque Deus determinou, ele prometeu que aquela terra seria daquele povo. Porém, o povo foi tão ruim a ponto de que nenhum deles participou.
da terra que emana leite e mel. E eu vim entender, irmãos, que justamente para que nós possamos transpor as muralhas que temos em nossas vidas, nós devemos que nos purificar, nós devemos que nos preparar para o que está por vir, porque justamente não adianta a gente chamar uma visita para a nossa casa se a casa estiver suja. Não adianta a gente querer se aproximar e fazer as vontades de Deus, sendo que a gente ainda faz coisas do passado. Não adianta a gente querer intensamente estar na presença do Senhor Jesus, estar na presença de Deus e não mudar o que está dentro de nós. Porque a palavra é forte em dizer que aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus não é a mesma pessoa. E muitas das vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos do Espírito Santo e agarramos aquilo que nos trava, nós agarramos aquilo que nos tira da presença de Deus. É como se a gente estivesse velejando no mar e puxasse a âncora. Algo que era para a gente deixar, para a gente poder largar, para poder prosseguir. Não, a gente insiste em carregar conosco. E a verdadeira identidade do cristão é justamente isso, é renunciar à sua carne, renunciar ao eu para poder ouvir e seguir aquilo que Deus manda. E eu vim entender que antes das muralhas de Jericó se transporem, houve uma preparação do povo. Houve algo que capacitou o povo antes daquilo acontecer. Porque no capítulo 3, diz assim no versículo 5: Então Josué disse ao povo: Purifique-se, pois amanhã o Senhor fará grande maravilha entre vocês. Ou seja, Deus o tempo todo estava instruindo o povo de Israel a se purificar, a tirar aquilo que era do passado, a tirar aquilo que impedia deles alcançar a terra prometida. Porque muitas das vezes a gente se depara com uma muralha dessa em nossas vidas, que aqui é uma alegoria, mas creio que cada um tem uma dificuldade na vida, uma muralha na vida, e às vezes isso aqui se torna tão grande, uma coisa que é tão pequena, por conta dos problemas que nós insistimos em carregar. Não sei se vocês perceberam, mas aqui tem alguns papéis. Aqui eu brinquei com o pastor umas semanas atrás, falei que aqui eram os tijolos. E justamente são isso em nossas vidas. Os nossos problemas que nós insistimos em carregar conosco são esses tijolos que fazem essas muralhas cada vez mais altas em nossas vidas. E nós devemos aprender a ouvir o que o Espírito Santo tem a nos falar todos os dias, porque através disso é que nós vamos transpor as muralhas. Porque se vocês pararem para poder se atentar, o problema só existe por minha causa. Eu sou o causador do problema. O problema só existe por minha causa. Então, se ele existe por minha causa, eu, na vontade de Deus, é claro, também posso acabar com esse problema. Porque Amém. Deus é grande, é forte. E ele falou para o povo, falou para Moisés para poder instruir Josué. Diga para Josué, seja forte e corajoso, para poder ele não desistir, para poder ele estar ali liderando o povo. E semelhantemente, eu creio que Josué, sendo sucessor de Moisés, Josué que estava ali para poder instruir o povo, como ele era auxiliar de Moisés, Jesus, quando ele subiu aos céus, ele também nos deixou um auxiliar. Ele nos deixou o Espírito Santo, para que a gente possa seguir as instruções do Espírito Santo. Eu creio que assim como o povo de Israel estava seguindo as instruções que Josué dava a eles através de Deus, porque o próprio Deus falava com Josué, para o povo seguir, faz assim, faz aquilo, escolhe 12 sacerdotes, coloca a arca no ombro, para no meio do rio Jordão. O rio parou e tudo aconteceu. Por quê? Porque Deus estava direcionando e o povo estava ouvindo o que Deus falou. Porque se o povo não parasse para poder ouvir o que Josué estava falando, nada daquilo aconteceria. E justamente isso acontece muitas das vezes da gente ficar impedido de fazer as coisas de Deus, justamente pelos pensamentos do próximo, pelo pensamento daquelas pessoas que insistem em nos zombar. Foi falado aqui algumas semanas atrás dos guardas, que ficam em cima das muralhas lá e zombando o povo. E justamente isso que a gente deve se atentar, porque às vezes a gente está dando ouvido ao derrotado, a gente está dando ouvidos ao próprio inimigo, não somente aquelas pessoas que estão ali, mas eu vim chamar os irmãos para poder filtrar aquilo que nós ouvimos, porque muitas das vezes
a gente ouve palavras e a gente acaba filtrando de forma negativa. Que muitas das vezes as pessoas falam coisas para nós, mas aquilo é da vida da pessoa e não é para a sua vida. Eu venho me atentar a isso porque muitas das vezes o Espírito Santo nos impele e nos traz um entendimento de agir conforme o necessário, agir conforme aquilo que Deus está mandando. Mas você segue o conselho de fulano, ciclano, beltrano, mas você não segue o conselho de repente dos seus pais, que te instrui a você trilhar uma caminhada, ou até do seu pastor, ou algo do tipo. Mas nada disso convém quando se pensa na possibilidade de você ouvir a Deus, porque mais do que às vezes um pastor, mais do que às vezes um pai, você ouvir a voz do próprio Deus, você se ajoelhar, você orar, você ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para você. E muitas vezes você dá ouvido àquilo, porque não é sobre quantidade, irmãos, é sobre qualidade. Porque a Bíblia fala aqui que o povo de Israel era um povo numeroso, do Egito era um povo numeroso. Só que quando chegou a época de chegar à terra prometida, o povo foi, entre aspas, diminuindo. Aquele povo, tendo em vista a quantidade, era um povo fraco. Mas todo o povo ao redor temia, porque sabia o que estava dentro daquele povo ali. Sabia o que estava dentro do coração de cada um deles. E a mesma Raabe que protegeu os espiões quando entrou lá em Jericó, ela falou: eles estão temerosos, têm medos, porque sabem o Deus que você carrega. Então, o povo que está fora, as pessoas que estão afora, sabem o Deus que está dentro de você. Amém. Eles sabem o Deus que está dentro de você. Mas não basta somente eles saberem o Deus que habita dentro de você e de mim. Você tem que saber também, para você justamente encontrar a sua identidade. Porque não vai adiantar de nada você está buscando a identidade do outro, você querer se modelar a identidade do outro, a que o outro gosta de fazer, o que o outro gosta de vestir, aonde o outro gosta de andar. Busque a sua própria identidade, onde Deus quer que você esteja. Porque muitas das vezes eu me senti confuso a se basear pelas pessoas que eu estava andando. Puxa, se eu não fizer tal coisa, essas pessoas vão me excluir. Se eu não falar de tal maneira, essas pessoas não vão andar comigo, vão me achar uma balela, vão me achar um banana. Mas muitas das vezes, você é aquela luz que está clareando aquele ambiente de escuridão. Porque quando a dracma foi perdida, a mulher teve que iluminar o ambiente para que fosse achada. E muitas das vezes, aquilo que está perdido em nós é justamente porque nós não sabemos como procurar. Em vez de estarmos buscando nos purificar, assim como o povo se purificou para poder adentrar a cidade de Jericó, para poder estar diante da presença de Deus, que naquela época a Arca da Aliança representava a presença de Deus sobre os sacerdotes, e ali eles ainda foram alertados, o povo foi alertado. Fica mais ou menos 1 quilômetro de distância e sigam o caminho que a arca estiver seguindo. E o povo foi instruído. E todos eles seguiram as instruções que foram dadas. E eu venho entender, irmãos, que para nossas vidas é muito mais importante a gente ouvir aquilo que vem do Senhor do que ouvir aquilo que vem de terceiros. Porque muitas das vezes acontece comigo, acontece com você, da gente ouvir: você trabalhou o dia todo, não vai estudar não, vai dormir, ou então, não, bora aqui pra gente poder se distrair. Mas isso não vai te levar para o céu não, irmãos. Tá entendendo? E muitas das vezes as muralhas que tem em nossas vidas, elas não são derrubadas, ficam ainda maiores porque a gente insiste em carregar coisas do passado. Deus deu uma ordem para o povo: se purifica. Entendeu? Se purifica. E mais à frente, quando a muralha já caiu, quando o povo já adentrou, já conquistou a terra, eles continuaram, a prosseguir na caminhada e tudo mais, para poder conquistar outros ares. E aqui também diz que o povo, não o povo todo, mas Josué ordenou que uma parte do povo fosse até outra região para poder dominar outra área. Só que esse povo, ele foi expulso. Ou seja, o exército de Israel, que vencia todas as batalhas, perdeu uma batalha. Aí quando foram olhar atrás, foram se perguntar por que a gente perdeu. Mas aí Deus revelou: porque
foi instruído antes. A instrução era que todas as riquezas que foi tirada do povo de Jericó era para poder ser dada a Deus, era para poder ser direcionada a Deus. Só que um foi lá e escondeu o tesouro, ou seja, não seguiu a instrução que foi passada para ele. E por causa de não seguir a instrução, o povo pereceu naquele momento, lá naquela guerra, perdeu a batalha, entendeu? E Deus depois mostra para esse povo como é que deve ser feito. Ou seja, o muro caiu, você prosseguiu, mas você ainda insistiu em carregar coisas. E lá na frente você não alcançou a vitória. Por quê? Porque insistiu a levar, quer que sejam os tijolos que você deixou aqui, os problemas que você deixou para trás, os problemas que era para você esquecer, que você levou adiante. Aquele amigo que te fez o mal e você guardou no coração, no corpo. Como o pastor bem falado nas semanas atrás aí, o seu pastor, o seu pai, o seu patrão, aquele que insistiu em te ferir e você guarda mágoa no coração, você leva isso adiante. Entendeu? Então, por mais que no momento nós vençamos a batalha que estamos aqui, vençamos o travar que estamos aqui, se a gente não seguir com o entendimento de que as coisas que estão aqui nós devemos deixar para trás, e não somente deixar para trás, como entregar na mão de Deus, nós não vamos vencer qualquer futuras batalhas. Porque qualquer muralha que esteja à nossa frente é pequeno comparado ao nosso Deus. Qualquer problema que esteja à nossa frente é pequeno comparado ao nosso Deus. E eu venho trazer uma palavra de fé aqui para os meus irmãos, porque eu creio que não somente essa, mas qualquer muralha que esteja à nossa frente, nós vamos conseguir transpor se ouvirmos atentamente a voz de Deus. Eu vou repetir algo aqui que eu falei, eu quero enfatizar nisso, porque assim como Moisés foi instruído para poder libertar o povo e libertou o povo, Jesus trouxe liberdade para nós, nos libertou de nossos pecados. Glória a Deus. Porém, Moisés não ficou para poder libertar o povo até o final. Instruiu Josué para que seguisse à frente e o povo ouvisse Josué. Porque Moisés instruiu o povo que era para ouvir Josué, e tudo que ele ordenasse era para ser feito. E aí sim, o povo conseguiu destruir a muralha, o povo conseguiu vencer e entre todas as outras batalhas. E assim como o povo de Israel ouviu a voz de Josué, como foi instruído por Moisés e por Deus, que nós também venhamos ouvir aquilo que Jesus nos instruiu, para poder ouvir o nosso Consolador, o Espírito Santo, que é o porta-voz que nós temos em direção a Deus, aquilo que nós possamos confiar, aquilo que nós podemos confiar até o final, que é o que Ele nos deixou. Eu queria falar o que o pastor tinha falado aqui em relação ao muro. Eu vim até preparado com isso, porque eu vi isso e me impactou bastante também, mas como ele falou, eu vou falar outra coisa aqui que também me impactou bastante, que é o seguinte, irmãos. Quando nós... Amém. Se fugiu de memória porque não era para falar, né, irmãos? Então, aleluia. Até aqui eu quero deixar essa oportunidade que eu recebi, porque eu entendi que a gente deve fazer somente o necessário, não a mais do que devemos ou o que queremos fazer, porque muitas das vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que é para ser para nós. Semelhantemente ao rapaz, eu quero achar aqui o nome desse rapaz. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Acá? Sim, mas foi isso mesmo. O que acontece, irmãos? Eu aqui queria falar algo que não foi da parte do Senhor. Queria fazer algo que não foi me instruído. Queria fazer algo da minha vontade. Semelhantemente, esse rapaz aqui, como eu não tenho pastor, Acã, ele segurou uma capa de ouro, né, pastor? Isso. Não pertencia a ele, irmãos. E Deus direcionou que
era para seguir e deixar aquilo para Deus, entregar os tesouros para Deus. Ele guardou o tesouro para si. Ou seja, ele quis aquilo para ele e guardou, mas não era para ele. Você está entendendo? E no final disso tudo aqui, foram apedrejados, meu pastor. Todos eles. Ele guardou um tesouro lá, que eles entraram em Jericó, aí tinha um tesouro lá, e o tesouro que era para entregar a Deus, ele guardou para si porque ele quis o tesouro. E no final de tudo ele foi apedrejado. Ou seja, aquilo que ele queria não era o que era necessário para ele no momento. Então, muitas das vezes a gente tenta fazer aquilo que a gente quer, mas não é pra gente. Então, é somente até aqui, né, pastor? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que é muito bom a gente ter uma liderança. Deus falou muito com o meu coração. Apesar de que a gente entender que o coração do homem é enganoso, mas ele falou muito comigo ali. Que é importante a gente ter uma boa liderança. A gente seguir as ordens da liderança. Porque o povo saiu do Egito porque existia um líder espiritual forte. E o povo adentrou em Jericó porque existia um líder. Engraçado que quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, Moisés não precisou falar com ninguém para confirmar aquilo que Deus tinha falado com ele. A mesma coisa com Josué. Quando Deus chamou Josué através do anjo, que era o próprio Senhor, Josué não precisou confirmar com ninguém. Acã, aquele camarada lá era Deus falando comigo, rapaz. Eu tenho autoridade, não precisou não. Deus deu a ordem e ele foi até o fim na ordem que Deus deu. Eu entendo que aquilo que Deus falou comigo, ele falou comigo, eu vou até o fim. Eu vou até o fim, não interessa. O dia que ele fala assim, ó, não vai mais, você não vai seguir, você vai subir ao monte Tabor e lá você vai ficar. Glória a Deus. O Senhor me rebate, eu vou morar nos céus. Mas no momento que o Senhor me mandou, a ordem que o Senhor me deu, eu vou até o fim, porque Ele falou. Se eu estou aqui, é através de uma ordem que Deus deu. Deus me deu um direcionamento. Ele colocou no meu coração muitos e muitos anos atrás. E se Ele colocou no meu coração, eu vou até o fim. Quero que você entenda isso na maior simplicidade possível. Se Deus te deu uma ordem, Deus te deu um chamamento, vá até o fim. Porque em Números está escrito que Ele não é feito homem para que se arrependa daquilo que Ele falou. Porventura Deus falou, se Ele falou, Ele não se arrepende. Ele vai até o fim. Ele vai confirmar isso na sua vida. Amém? Escola de André. O povo mais uma vez, no sexto dia, ele rodeou a cidade, as muralhas de Jericó. Eu não sei quanto tempo durou para que aquele povo, os sacerdotes, Josué e os soldados, rodeassem aquela cidade. Nos demorou 2 horas, metade do dia. Sabemos que a cidade era muito grande, então se ela era muito grande, teve que ter um tempo para se circular essa cidade. Você que tem o direcionamento falado pelo líder espiritual levantado por Deus aqui nesse lugar, entende que de fato aquilo que Deus falou para o pastor vai ser na sua vida, sai do teu lugar e rodeie mais uma vez essa muralha, sem dizer nada, somente eleve o seu pensamento ao Senhor. Deus, isso aí é o teu povo, Pai. Senhor, eu quero te pedir que confirma, Pai. Confirma o desejo ao qual o Senhor colocou em mim. Deus, eu quero que o Senhor confirma como um sinal ao teu povo, Jesus. Pai, eu te faço essa humilde oração. Deus, eu não estou te pedindo, mandando o Senhor fazer. Eu só estou te pedindo por misericórdia, Senhor. Confirma o desejo dos servos seus que se encontram aqui nessa noite. Homens e mulheres, meu Senhor, que existem muralhas que estão impedindo o seu povo de caminhar.
Mais uma vez o seu povo está aqui, Senhor, confiando nessa palavra que o Senhor me deu. Então confirma essa campanha, meu Senhor. Derruba essas muralhas. Joga por terra, Senhor Deus, todo tipo de impedimento que impede o teu povo de transpor. Ah, meu Pai, o Senhor tem confirmado que tem muralhas sendo derrubadas. Muralha de emprego, muralha do trabalho, muralha com patrões. O Senhor tem derrubado muralhas para que o Senhor venha ser glorificado nesse lugar. Esse é o teu servo que contou, Senhor, esse testemunho nesse lugar. Eu tenho crido, ó Pai, que mais uma muralha foi derrubada, para que assim, Deus, o seu nome venha a ser glorificado e exaltado nesse lugar. Meu Senhor, o Senhor pode fazer todas as coisas em nossas vidas. O Senhor pode fazer coisas na vida das pessoas que não se encontram aqui por qualquer tipo de impedimento, meu Pai. Mas eu te peço que envia o teu anjo, assim como o Senhor enviou com Josué o anjo. O próprio Senhor foi lá e falou com ele: ah, Senhor, envia o teu anjo agora, aquele servo seu que não pôde se encontrar aqui nessa noite, mas o Senhor sabe que o desejo do coração dele era de estar aqui, o desejo do coração dela, meu Senhor, era de estar aqui. Então eu te peço, meu Pai, confirma, Senhor, confirma essa palavra que o Senhor nos dera e derruba essa muralha de impedimento, derruba essa muralha, Senhor Deus, Pai, na saúde do teu servo. Pai, eu te peço que derruba, Senhor, as muralhas, Senhor Deus, que impedem os teus servos de prosperar nessa cidade, meu Pai. Pai, existem muralhas financeiras que se ergueram na vida dos teus servos, e eu te peço, meu Pai, joga todo tipo de muralha por terra. Ah, Senhor, o inimigo de nossas almas, ele tenta levantar muralhas, meu Senhor, mas nós entendemos que assim como o Senhor fez no passado, assim como o Senhor fez com as muralhas de Jericó, essas muralhas que nos cercam, meu Senhor, ela é muito menor do que as muralhas do passado, e nós entendemos que assim como o Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer no dia de hoje. Eu recebo essa palavra e recebo essa profecia no nome do Senhor. Aquele que recebe essa palavra, aplauda o Senhor mais forte que você puder.